Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. Aqui quem fala é Lucila Costa. Galera, hoje nós vamos fazer uma parte 2 sobre filmes que passam na Netflix, que falam sobre histórias de saúde que a gente deveria comentar. Hoje nós vamos comentar sobre o filme que se chama Dois Hemisférios de Luca, que acabou de sair na Netflix. Mas antes disso, solta a vinheta. Galera, antes da gente começar o episódio, sempre agradecendo a melhor escola de formação de médicos e estudantes de medicina para a prova de títulos e provas de residência. Um super beijo para toda a galera da Medicoff que apoia o PBcast. Se você quiser conhecer os produtos e serviços da Medicoff, clica aqui na descrição do vídeo ou na descrição do áudio no Spotify e utilize o nosso cupom PBcast. Um beijo para todo mundo lá. É isso aí. E também não esqueça, se você está aqui nos assistindo, de curtir a nossa página no YouTube do PBcast, que chama Prática Baseada em Evidência, para que a gente possa ter alcance para mais pessoas e que mais pessoas tenham a oportunidade de escutar um bate-papo refletindo sobre a ciência atrás das notícias que a gente escuta por aí. E esse episódio é a primeira vez que eu vou convidar vocês, se vocês não assistiram o episódio anterior, que a gente começou a falar sobre a série que também está no Netflix, sobre o vinagre de maçã, eu convido vocês a pararem, assistir o primeiro e voltar a assistir o segundo, que essa aqui é uma parte 2. A gente começou o episódio anterior mencionando que a gente ia falar sobre a série e o documentário no mesmo podcast, só que a gente se estendeu demais lá e a gente achou melhor cortar, porque apesar de ser os mesmos gatilhos que a gente vai falar sobre gatilhos de pseudociência nesse episódio, são gatilhos apresentados de forma diferente. Então a gente achou melhor cortar e fazer a parte 2 separadas dos dois documentários que temos lá na Netflix. É isso. Luluzinha, a história é uma história muito bacana, é uma história real, tá? Dessa vez não tem nenhuma coisa fictícia. Essa história aconteceu. Essa história aconteceu no México. Um casal engravidou, estava para ter o bebê e, infelizmente, no momento do parto, nas horas ali que antecederam ao parto, a mãe complicou. Ela teve uma parada respiratória durante o parto e a criança entrou em sofrimento respiratório e evoluiu com um quadro de paralisia cerebral. Grave. Para quem não sabe, a paralisia cerebral seria o análogo de um acidente vascular cerebral em um adulto, tá? E, infelizmente, nas duas situações, quando você tem qualquer perda de suprimento sanguíneo no tecido cerebral, você vai evoluir com sequela. Não tem como acontecer nada diferente até o dia de hoje, até fevereiro de 2025. Uma das áreas que a gente não consegue evoluir bem é na área da neurologia, né, Lu? Então, assim, a gente sabe muito mais sobre neurologia, sobre neurociência, sobre tudo, mas é um tecido extremamente sensível à falta de alimento. Então, toda vez que falta suprimento sanguíneo para o tecido cerebral, é muito provável que você vai evoluir com sequela, e com o querido Luca não foi diferente, tá? Então, um menino que tinha uma apresentação clínica típica de uma criança com paralisia cerebral grave, tá? Então, é uma criança que tinha dificuldade de comunicação, dificuldade de alimentar, dificuldade de se movimentar. Ele fazia muita convulsão, e quanto mais convulsão você faz, o quadro clínico do paciente vai piorando, e os pais têm que lidar, e existem muitas crianças com paralisia cerebral aí, e existe um impacto emocional, financeiro das famílias que têm que tomar conta dessa criança. E como é um filme, todo filme ele foi feito para a gente criar conexões, histórias e gerar emoções. Então é lógico que o filme é apresentado de uma forma que te conecta e que te faz sentir o que aquela família sentiu ao ter um diagnóstico do primeiro filho com paralisia cerebral grave e como lidar com isso no dia a dia, principalmente na rotina de uma mãe que precisa manter uma casa, uma mãe que teve um segundo filho, que precisa manter a rotina de trabalho, cuidados do segundo filho, cuidados com uma criança especial, manter casamento, é a loucura que é ao retorno disso. Então, o filme começa muito te envolvendo a se colocar no lugar e sentir as dores e os desesperos de querer ajudar o nosso maior amor, que todo mundo sabe, que quem pai sabe que qualquer coisa que acontece com o nosso filho, a gente faz qualquer coisa para poder ajudar. Esses são os primeiros gatilhos que começam a mostrar como fazemos qualquer coisa para ajudar os nossos filhos, como é fácil receber informações de tentar fazer qualquer tratamento para tirar nossos filhos de sofrimento. E engraçado, né, Lu? Como eu e a Lu somos fisioterapeutas de formação, a gente viveu o outro lado da moeda, o lado de atender essas crianças e de ver as mães. O dia que tem atendimento de ambulatório de neuropediatria, fica cheio de mães, cheio de cadeira de roda, ambulância na porta da clínica de filho,
Aloísio, e as mães estão lá, e lá elas dividem as suas histórias, etc. E os progressos que a gente vê nessas crianças é um progresso lento, pequeno e não isento de sequelas, né? Então, no mundo da reabilitação, a criança com paralisia cerebral é uma criança muito comum na rotina do fisioterapeuta. Então, eu e a Lu, a gente trabalhou com isso quando a gente estava na universidade. Eu fui chefe do setor clínico da Unicid por muito tempo, ali da parte de ortopedia, e aí tinha um dia que eu dividia com a neuropediatria. Então, eu via as crianças chegando e tudo, e é um ambiente típico, né? Típico de crianças. E geralmente é um ambiente que apresenta-se mães cansadas, porque as rotinas dessas crianças são muito grandes, porque o volume de tratamento que essas crianças recebem é gigante, que muitas vezes eles estão tratando a parte motora, a parte de fonoaudiologia, a parte médica em geral. Então, são crianças que têm rotinas diárias muito grandes, e o filme relata isso também, assim, da logística de uma casa de 2 pais tentando assim, busca o Luca no tratamento, leva ele na natação e depois leva ele na fono, e da logística de 2 pessoas trabalhando e tentando cumprir toda essa logística, até que um dia a mãe, nessa tarefa de trabalho muito grande, muito cansada, ela pega o Luca, leva o Luca numa aula de natação, o Luca fazia natação, e ela é exausta, ela mostra uma mãe exausta, típica, deitando ali no banquinho enquanto o Luca faz a natação, caindo em sono profundo, e de repente ela acorda aos gritos que o Luca teve mais uma crise de convulsão dentro da piscina, e aí a história começa a desembolar dali, que dessa crise de convulsão ele precisou ficar internado, o quadro dele ficou um pouco mais grave, e no outro dia que teve toda essa história, a mãe do Luca teve uma entrevista de trabalho, e nessa entrevista de trabalho ela chega muito cansada, desorganizada, e a pessoa na qual ela ia entrevistar, que ela trabalhava para uma revista, tipo uma revista, sei lá, Veja, Cláudia, Veja, e ela ia entrevistar uma pessoa, a pessoa, antes de ser entrevistada, falou assim, você tá bem? O que está acontecendo com você? E ela, não, eu tô bem, vamos lá, vamos trabalhar, fingindo que nada está acontecendo. O filho dela internado, e aí ela deixa cair os papéis, e o cara pergunta de novo assim, mas você está bem? E ela falou assim, não estou bem. Meu filho teve uma convulsão, meu filho está internado, e eu vim direto para cá, e ele fala, o que seu filho tem? Que é assim que geralmente acontece, né? Geralmente, quando a gente conta... não, eu estou aqui trabalhando, mas minha vida estava conturbada, que as vidas são assim, e na hora que você conta o relato do que está acontecendo, a pessoa, por gentileza, por educação, por empatia, ela te pergunta, não, mas o que seu filho tem? Me conta, não, estou aqui te escutando, vamos acalmar, deixa eu te acolher primeiro, antes da gente continuar o trabalho, e ela desabafa para o moço que ela está entrevistando, falando que o filho dela tem paralisia cerebral grave, e que é uma doença e ele pergunta se ele faz algum tratamento, ela fala que faz diversos tratamentos, ela já tentou de tudo que é possível para que o Luca pudesse ter uma melhora. E aí, e ele pergunta, mas não tem tratamento? Ela fala, não, ela tem até ciência do prognóstico da doença total ciência do filho. Fala, não, é uma condição de saúde que o prognóstico não tem uma cura, é uma paralisia cerebral grave, mas que a gente tenta melhorar ao máximo a qualidade de vida do meu filho. E aí que começa o link da história. Nesse momento do filme, eu quero dar um passinho para trás, só assim. É uma família que parece muito unida, marido e mulher, tem um filho, e ela já tem, essa família tem até uma cuidadora para ajudar, porque senão a vida não anda. Para dar um toque de pior, que não é incomum na vida dos seres humanos, o marido está desempregado, a grana está apertada e tudo, e eles estão ali batalhando para manter as 2 crianças bem e tudo, principalmente o Luquinha, né, que ele depende de tudo para os pais, tá? Então, assim, nesse momento que ela encontra com esse cara, ele fala assim, peraí, mas existe tratamento. Existe tratamento. Você lembra o caso do fulano de tal? Ele conta, aí sempre tem um relato de caso. Uma história de sucesso. Ele conta uma história de um político, se eu não me engano, que teve um AVC, que teve uma sequela gravíssima, e que ele foi fazer um tratamento com o doutor fulano de tal, e esse doutor fulano de tal rapidamente conseguiu melhorar a fala, a marcha e a funcionalidade desse paciente. E esse político hoje está na ativa com praticamente sem sequela. E na hora ele saca o telefone e ela começa naquele cansaço, naquela exaustão de tudo que aconteceu horas anterior a essa conversa, e ela estava super vulnerável a qualquer informação. Ele saca o telefone e mostra um vídeo desse político mostrando como ele chegou, como ele foi, como ele estava quando ele buscou o tratamento, na cadeira de roda, com uma expressão bem doente, mostrando ele fazendo o tratamento e como ele está hoje. E isso enche o coração dessa mãe de esperança. E pior, esse cara que ia ser entrevistado pela mãe, ele chega para ela e fala assim, e eu conheço esse médico.
Quer Peraí que eu vou ele? ligar para ele. Passa a mão no celular e bau e liga pro cara. Era de madrugada, o cara morava na Índia. Existem gatilhos muito sutis ali. E aí eu e a Lu fomos de peito aberto assistir o negócio. Eu já falei assim, eu tô começando a ver coisa de pseudociência, um relato positivo, por que que a cura desse negócio está na Índia. Eu tenho um contato que ninguém tem, eu vou te passar o contato do santo milagreiro. Eles estão desenvolvendo um tratamento revolucionário. Só tem lá na Índia, Só mas tem não lá. em nenhum outro lugar. Resultado, ele coloca os dois em contato, a mãe conversa com o cara abre uma possibilidade dela ir, ele falou, preciso conversar com meu sócio aqui na Índia, o sócio fala que esse tratamento não foi bem para curar problemas neurológicos em crianças, mas sim ele foi desenvolvido por um tratamento de câncer, e de primeira ele refuta e a mãe fica doida. A mãe fica louca para levar e ela começa a insistir que tem que ir. E o legal é que começa a busca de uma mãe com uma nova esperança na mão. Porque na hora que ela consegue o contato, ela ficou encantada com a melhora do político. O contato foi feito, ela ligou e o moço negou o tratamento para o filho dela. Que falou, não, o seu filho a gente não trata criança, e negou, e ela entra numa busca desesperada de mais informações, de mais pessoas que têm contato com esse centro na Índia, e para tentar convencer esse médico que o filho seria uma solução. E toda hora o centro nega, fala, não tratamos crianças, não tratamos essa condição, nós não vamos pegar, e a mãe insiste que o centro faz um tratamento numa condição que eles nunca fizeram com aquela máquina, para que o filho tenha as mesmas respostas que ela viu no político. Então, é isso que a gente chama de 100% experimental. Não tem ciência, não tem dado, o próprio lugar nega que nunca tratou um caso, e a insistência de uma família em receber esse tratamento. Fala assim, não, eu coloco meu filho como cobaia, como experimento, porque eu acredito que isso é a única solução que eu tenho para o meu filho. O fato é que ali chega num determinado momento que o cara fala assim, não, a gente vai receber seu filho então. Então você vem, aí o cara fala assim, nós vamos receber, eu vou te mandar os dados de pagamento e os dados os procedimentos que você precisa. Entendeu? Então, se eu não me engano, era cerca de $50 mil para tratar essa criança. Os pais não tinham essa grana. A mãe até propõe a vender o único bem que ela tinha, que era o apartamento. O marido fala que não. Existe. O marido era mais cético de falar assim, será que a gente deveria acreditar com tudo que nos contam? Vamos atrás de mais informação, não vamos vender o nosso apartamento, porque coloca toda a família numa situação vulnerável, não só o Luca, mas mesmo assim ela convence o marido que esse era o melhor caminho. E mais, né, Lu? Ele chega e fala assim, olha, se isso fosse tão bom, por que isso só está lá na Índia? Tá? Ele tem uma pegada cética, mas ele cede ao desejo da mãe, entendeu? Então a mãe fala, não é a única chance, a gente tem que tentar, a nossa família é mais importante, e é mesmo. E ele resolveu topar a história. Então ele coloca a casa tipo numa hipoteca e pega uma garantia e pega a grana e eles vão se preparar para ir para a Índia. Mas aí nessa preparação ela tem que ir no médico, no pediatra do menino. Porque o Luca tinha muita convulsão. Então o Luca toda hora precisava de assistência médica, ela tinha um amparo médico grande, que ela fazia muito tratamento, e aí era uma viagem grande, ela saiu do México e foi para a Índia, e ela queria saber o que ela precisava se preparar para poder fazer uma viagem tão grande assim. Ele estava fazendo alimentação enteral, né, parenteral, se eu não me engano, e tudo, e aí tinha que fazer toda uma logística para poder levar a criança. Resultado, o médico pediu para não ir, mas ele não podia ceder e tal, a mãe encheu o saco, ele falou, eu vou. A mãe pegou no pé e eles foram para lá assumindo os riscos. Mas o legal que eu gosto de mostrar nesse ponto da história, que o médico do Luca foi contra. Ele mostrou para a mãe assim, você não está pensando nos riscos desse tratamento. Primeiro, eu olhei esse tratamento, eu não achei nada que descreve desse tratamento, eu não achei nenhum estudo que fala do benefício disso para o Luca, né? E mais, seu filho pode ter uma convulsão no avião, seu filho precisa de alimentação parenteral, e ele apresentou todos os possíveis riscos que ele era contra liberar o Luca para essa viagem. Mas, como médico, ele não tinha como proibir, e aí ela pediu que, mesmo assim, se ele pudesse apresentar tudo de possível que poderia acontecer, para que ela pudesse preparar em relação a levar medicamento, alimentação, e tudo que ela pudesse ter em mãos durante essa viagem.
Resultado, quando você está assistindo esse filme, eu falei, Lu, essa mãe vai cair na maior roubada da vida dela. Essa sensação que você tem nesse momento é essa. De novo, eu e a Lu assistimos de peito aberto o vídeo, a gente não sabia do spoiler. A gente está dando spoiler aqui para você. A gente recebeu diversos comunicados dos alunos da formação em PBE que davam algum spoiler. E eu falei, não, cara, isso aqui é o combo do inferno. Esse médico, o que o médico diz? Ele falava a palavra John Hopkins, meus amigos de Harvard. E eu falei, aí, Lu, aí, ó. Sempre uma carteirada de instituições de respeito para que pudesse convencer as pessoas que era sério o tratamento. Então, assim, se você pagar e a gente atende e tal, beleza. Resultado, eles... Eu não estou pulando nada não, né, Lu? Não. Pularam no avião e foram lá. O que era esse tratamento? Basicamente, é um aparelho que... É um tubo que lembra muito um aparelho de ressonância magnética, que chama de citotron. Se você digitar com CY, citotron, você vai achar um site, tá? Isso existe de verdade, vai cair no site do fabricante do citotron. Tá? Que eles chamam isso de terapia de ressonância magnética quântica, tá? E, teoricamente, isso vai lá atuar nas células cerebrais e isso vai fazer alguma coisa que possa restaurar as conexões neurais ou estimular novas conexões neurais, no caso de paralisia cerebral. E olha que legal, o Léo explicou aqui algumas coisas que a gente não consegue explicar com clareza, porque essa pergunta foi feita pela mãe e pelo pai. O pai, principalmente, que era cético, ele falou assim, você pode me dar detalhes sobre esse tratamento antes da gente poder pagar e ir e tal. E a resposta que o médico dá do outro lado, falou assim, não, a resposta é muito complicada, mas de uma forma simples. Aí ele explica que são ondas magnéticas e elétricas que vão meio que reestruturar, realinhar os processos cerebrais que estão acontecendo ali no cérebro. E isso, de poucas palavras, você fala assim, não, é muito complicado para eu entender, mas é o que meu filho precisa receber. Uhum. Resultado, eles foram, o menino teve uma intercorrência no meio do caminho, mas foi para lá e tal, e foram fazer os tratamentos. Os tratamentos, se eu não me engano, ele tinha que fazer 28 sessões de tratamento nesse citotron. Então, eles ficaram um bom tempo lá. E nessa parte da série dá um nervoso muito grande, principalmente para nós que somos céticos, de falar assim, ai meu Deus, ela caiu numa cilada. Ela tá indo, ela ouviu os riscos, porque toda hora que a gente decide um tratamento, gente, isso é importante a gente falar, porque eu tenho certeza que vai ter muitas pessoas ou pais de crianças com paralisia cerebral que vão assistir esse episódio, e toda vez que a gente propõe um tratamento, todos nós, da área da saúde, a gente tem que colocar numa balança o risco-benefício. E quando se colocou na balança para essa mãe, tinha muito mais risco do que benefício. Então, a gente que trabalha com ciência, era claro isso, nessa parte do filme, que o risco era muito maior do que o possível benefício que não se conhecia. Acho que pior do que isso, né? Quando você não sabe a evidência de alguma coisa, você só tem o risco. Você não tem nenhuma evidência de benefício. Você não tem nenhuma probabilidade de benefício. Você não sabe se funciona, entendeu? E o que te sobra é o risco. Então, nessa hora do filme, é muito angustiante assistir, porque no meio da viagem, numa conexão entre os aviões, o Luca, infelizmente, convulsionou. E ele teve uma crise gigante, que mostra toda hora os pais muito bem orientados de contar o tempo da convulsão, porque sabe que é isso que o médico vai perguntar. E na hora, ali dentro do aeroporto, eles ligam para o médico que falou para ela não ir. Ele falou assim, o Luca convulsionou, o que eu faço? O quanto de remédio eu dou para ele? Porque, tipo assim, tudo bem, eu sei medicar meu filho, mas na hora do sufoco, eu preciso de um médico para me orientar. E aí ela ligou para o médico, aí o médico, na hora, de forma dura, mas de forma real, falou, olha, sinto muito, eu falei para você não ir, agora eu não sei como te ajudar. Mas quanto tempo o Luca convulsionou? E ela solta uma frase de 6 minutos e alguns segundos. Então, nessa hora é angustiante de falar assim, olha o risco, esse menino pode morrer ali, e aí você vai, se morrer ali, vai acabar o filme, né? Então, provavelmente não vai, mas te dá, tipo assim, olha o risco que essa família está correndo, expondo uma criança para não receber algo que a gente não sabe o benefício. E nessa hora é marcante mais ainda, que chega a parte ambulatória do aeroporto, pedindo uma ambulância, que fala assim, seu menino precisa internar, ele está correndo risco. Ela nega, porque sabe que foi uma convulsão grande e sabe que ele ia ficar internado, e uma vez internado, ela ia pedir o tratamento, ela ia perder tudo que ela pagou do tratamento milagroso que ela estava indo receber. Então, essa hora é muito angustiante de ver, assim, por amor, esses pais estão cegos, de largar o concreto e de ir atrás de um milagre. E é angustiante ver, e aí eles decidem assinar. Ela assinou uma carta que, se acontecesse alguma coisa com aquele menino, eles seriam presos, que ela negou o tratamento para o filho. Ela entra no avião e ela segue rumo à Índia. Segue para a Índia.
Chega na Índia, é a coisa, eu não sei se vocês já foram para a Índia, eu já fui. A infraestrutura da Índia não é das melhores, tá? E basicamente o centro de pesquisa lá do Dr. Kumar, o Kumar, se eu não sei como é que fala o nome direito, era no meio num tipo uma fazenda, tinha pato, não sabe? tão limpo, um ambiente que você vê que não é sério, de médico, assim, um ambiente bem rústico, que faz ela até olhar entre o marido assim, caímos numa cilada, talvez. E aí começa o tratamento, né, Lu? Bota na máquina, marca o rostinho da criança, começa a fazer os tratamentos. O Luca passa bastante mal. Nas primeiras semanas ele não tem nenhuma melhora, a mãe se sente muito mal, ela fala, cara, câmera roubada. Eu achei que o documentário ia acabar ali. Ou a gente achou que nesse momento que ela começa a perceber a roubada que ela fez, e a gente achou que nesse momento do episódio, o episódio ia direcionar semelhante ao que foi a série que a gente acabou de falar, do Vinagre de Maçã, que começou uma solução, começou a mostrar melhor e de repente caminha para o pior. Então, a série do episódio passado, ela tem início, meio e fim, né, Léo? Ele mostrou assim, ok, é algo que não é comprovado, é algo que tirou do tratamento que ele estava, é algo que o risco era maior, e o risco era maior e realmente aconteceu. Nesse caso, na hora que ela começa a cair na real, assim, meu filho não tá melhorando, meu filho tá passando mal, o lugar é sujo, gastamos uma grana, tentava falar com o médico principal, o médico nunca estava disponível, ele é muito ocupado, o médico não tá aqui, era sempre tratado por terceiro. Eu falei, vai caminhar para o mesmo lado, mas não aconteceu isso. O que começa a acontecer na série, ali do meio para o fim do tratamento do Luca, é que algumas melhoras começam a aparecer. Então, por exemplo, ele não conseguia deglutir e ele começa a fazer alimentação oral, ele começa a conseguir engolir algumas coisas. Ele começa a sugar. Ele começa a fazer reflexo de sucção. Aí o médico fala assim, primeiro reflexo da vida da criança é o reflexo de sucção. Então ele restaurou isso aqui, aí começa a ficar todo mundo feliz, fala, deram um pirulito para ele sugou o pirulito. E é isso, né, gente? Na neurologia, você começa a olhar para pequenas melhoras. Né? Então o menino melhorou o humor, o menino direcionava um pouco mais a cabeça, e lá no último dia, ele fala o nome do médico. Ele nunca te fala uma palavra, ele fala o nome do médico. Então o médico ensina ele a falar Kumar, e no último dia o menino vai lá e fala. Então, cara, acaba as primeiras 28 sessões. Eu pulei alguma coisa? Não. E acaba as primeiras 28 sessões, eles entram no avião e falam assim, cara, nós temos que voltar. Nós temos que voltar. O cara fala uma vez por ano, você tem que vir aqui e tal. Mas essa foi a primeira surpresa da família, porque a família pegou todo o dinheiro que tinha, né, Léo? E eles acharam assim que seria um shot, né? Eles iam chegar lá, eles iam fazer aquelas sessões e que o milagre ia acontecer, porque afinal das contas, o vídeo que ela viu foi isso. Entrou o político no avião, indo para a Índia, na cadeira de roda, todo lá caído, e ele volta andando da Índia. Então ela pensou assim, eu vou gastar todo o dinheiro que eu tenho, que eu não tenho, vou buscar esse tratamento e o Luca vai voltar do jeito que o político voltou. Quando o Luca apresentou uma pequena melhora, dá uma fagulha de esperança ainda maior. E aí vem a notícia, terminamos a primeira fase do tratamento, provavelmente o Luca vai ter que voltar aqui várias vezes para receber mais vários ciclos de 28 dias, e é a hora que a família se entra e olha e fala, nós não vamos ter dinheiro para voltar para a Índia tão cedo. E aí começa a segunda desespero de uma mãe. Se eu não tenho dinheiro para voltar. E eu vi meu filho fazendo duas coisas que ele nunca fez em toda a vida, pela primeira vez, eu preciso continuar. Então dá uma esperança assim, tá dando certo, eu preciso voltar, e começa uma saga da mãe de tentar ajudar que esse tratamento seja legalizado e utilizado em outros países, inclusive no México, onde ela mora, para facilitar o tratamento do próprio filho. Então assim, nesse ponto no tempo, eu falei, caralho, o filme vai acabar. O filme estava acabando, eu estava olhando lá no negócio, faltava 8 minutos para acabar o filme. Eu falei, a mensagem é essa, que o Luca recebeu esses tratamentos, ele melhorou, e nós vamos encerrar aqui, e assim, existem outras nuances, a gente pode continuar contando algumas coisas aqui, mas de fato é isso que acontece. Acabou. O filme termina, o menino fala mamãe, aí ferrou tudo, né, cara? Aí já era. O menino começa a sorrir, o menino vai para uma escola comum. E realmente o filme mostra uma melhora clínica de algumas coisas do menino, e é gostoso ver a melhora. E eu falei, Lu, qual que é a mensagem que esse filme está passando de verdade aqui? A gente terminou meio assim, cara. Calado. A gente terminou sentado lá do outro. A gente falou assim, não vai acontecer um golpe aqui. Não aconteceu, o filme acabou. E fala que a criança melhorou e que esse equipamento ele foi para o México para ensaios clínicos na área de câncer. E mostra lá o menino em franca melhora. E aí, ok,
os nossos alunos indicaram para a gente assistir, assistimos, e agora 2 cientistas vieram aqui comentar a impressão que a gente teve. A impressão que a gente teve foi essa. A gente imaginou cair numa cilada e a mensagem foi muito bonita e positiva no final, o que alegra o nosso coração como filme, né? Você sai satisfeito, não, que filme lindo, que história legal. Só que aí a gente parou a pensar como profissionais que combatem pseudociência. E nós paramos a pensar assim, ok, eu já consigo ver um festival de mães com crianças com o mesmo quadro, com paralisia cerebral, com condição financeira para pagar esse tratamento ou não, com desespero de querer fazer e ver pequenas melhoras dos seus filhos, que é isso que todo mundo quer. E aí, com a informação passada no filme, eu quero ir, eu também quero melhorar. E aí, eu falei, Léo, como cientistas, vamos fazer o nosso dever de casa e buscar mais informações sobre o que é esse tratamento, sobre a ciência, sobre outros casos, para que a gente possa informar a população mais sobre isso do que apenas um relato de caso. Então, a primeira mensagem que a gente quer passar aqui para vocês é que sempre, muito cuidado com relatos de caso. O relato de apenas um caso para te convencer a mudar a sua vida, a seu tratamento, toda a estrutura que você tem de tratamento e oferta para um ente querido por causa de um único relato de caso. O que me pega ali é o seguinte, a gente vai fazer um dever de casa. Então, nós somos no site, você pode digitar, digitei Citotron. Foi o primeiro lugar que a gente no site dos caras. Um site amarelinho, tem uma barra amarela, muito bem escrito e tal, fala que tem patente dessas máquinas em 3 países, já na China, Estados Unidos e México. Eles falam muito sobre tratamento de câncer e de artrite reumatoide, de artrite, osteoartrite, se não me engano. Não fala nada de neurológico, nada, absolutamente nada. Eles não se arriscam a dizer isso. Só que tem um documentário na Netflix aqui, que eu vi, até ontem tinha 19 milhões de visualizações. E ele tem largo crescimento, como se fosse já sugerindo ser um dos top assistidos na Netflix. E isso influencia mais pessoas a assistirem. Então, assim, e aí no site está escrito o seguinte, desde 2004 existe validação científica sobre esse equipamento. Aí eu fiz o óbvio. Vamos buscar a validação científica que é mencionada no site. Fomos no PubMed, digitamos Citotron, fizemos uma busca e encontramos um artigo científico que investigou o uso do Citotron em 19 crianças. Detalhe pequeno. E isso é importante para quem não entende da área da saúde, e eu estou conversando assim como se tivesse mães nos assistindo. Esse detalhe é importante todo mundo saber. Esse artigo, ele está retratado, ele foi removido, ele foi publicado e ele foi despublicado, mas na PubMed fica o registro. Aí nós fomos no site da revista, você pode fazer exatamente o que eu estou te falando aqui agora. Você digita Citotron no PubMed, clica em busca, vai cair no paper, aí você clica, cai na editora do paper. Esse foi um estudo feito sem aprovação de comitê de ética. Então, alguém deve ter denunciado e o estudo foi despublicado. Então, é o seguinte... Então, quer dizer assim, existe um estudo, mas, na verdade, no mundo da ciência ele não é válido porque existe uma falha ética grande que faz com que a revista retire esse estudo de circulação, porque a informação ali, eles não podem confiar na informação que está ali. Então, passa a impressão que existe estudo científico, mas, na verdade, é como se não tivesse, porque a única informação que tinha tem falhas tão graves que precisou ser retirado da circulação para que evite que mais pessoas leiam essa informação. Mas o fato é, uma vez publicado, outras pessoas podem ter já baixado o PDF e ter prints. Então, infelizmente, essa informação ela continua circulando de forma paralela, mas não no mundo científico de forma verdadeira e precisa, da forma correta que deveria ser divulgada. Lu, assim, no site do Citotron não tem um PDF para você baixar, não tem nenhuma elementos de validação científica que você possa ler. Essas coisas, né? Os nossos ensaios clínicos revelam que nem essa frase tem. É escrito validação. Eu nem sei o que significa a palavra validação científica. A palavra é uma palavra para convencer um leigo que está tudo bem fazer. E que tem patente registrada em 3 países. Parece que realmente sim está acontecendo um ensaio clínico de câncer no México e não há outra evidência. Não há registro em Anvisa. Eu acho que não tem FDA. Não tem. Não tem Anvisa, não tem. Então assim, volta ao episódio lá no início, assim. Talvez eu falei isso no episódio anterior. Nós, cientistas, não somos contra novas tecnologias. Novas tecnologias são bem-vindas, pelo contrário. Desde que testadas com segurança para que a gente possa realmente garantir que o benefício vai ser entregado. Então, assim, na falta de ainda cuidado...
A ciência tenta ainda evitar que isso seja entregue na população, porque a gente não tem respostas sobre isso, segurança sobre isso, e as agências reguladoras que nos ajudam a controlar essa informação só vai aprovar quando a gente ter certeza do benefício ser maior do que o malefício. Só um detalhe para todo mundo saber. Uma agência reguladora, uma coisa ela é registrar, outra coisa é ela aprovar para teste. Então, é bem possível que a agência reguladora do México aprovou a entrada desses equipamentos lá para a condição de pesquisa. E aí, e após os estudos, ela pode aprovar a venda, a utilização desses troços. Tá? Então, é importante todo mundo entender esse ponto. O que nós aprendemos de ontem para hoje? A gente viu esse vídeo anteontem. É que nós fomos no Instagram da mãe do Luca. E aí eu convido vocês a irem também. O Instagram dela tá assim, ascensão, né? E ela tá comemorando que a história do Luca foi disseminada para todo lado e tal. E a gente sendo convidado para várias entrevistas, podcasts, para contar mais detalhes sobre o caso pessoal do Luca. A gente viu alguns vídeos do Luca lá. O Luca progrediu, fato. Progrediu até o esperado pelo tempo que ele tem de terapia também. Porque é uma criança que não fez só o tratamento do citocromo. É uma criança que faz um número grande de outras técnicas terapêuticas. E quando a gente faz vários tratamentos, a gente tem dificuldade de atribuir a melhora a um único tratamento, né? Que talvez a própria melhora pode ter sido, sim, do citocromo, não sei, mas pode ter sido também de outro tratamento, que o Luca também faz. Eu achei assim, os vídeos que a gente vê lá é um vídeo típico de uma criança com paralisia cerebral que já teve um bom progresso, ponto. O Luca tem sequela, é nítido. Você não precisa ser nenhum expert para olhar o vídeo e falar assim, ele precisa de órtese para pegar numa caneta, ele tem que fazer uma série de ajustes terapêuticos para que ele consiga conviver na sociedade. Ou seja, o ponto que a gente quer, a mensagem passar aqui, é que, por mais que ela relata melhora, a promessa era de uma cura, de um prognóstico espetacular, e o prognóstico foi muito semelhante do que ele talvez teria com outro tratamento. Não foi nada daquilo prometido que faz com que a gente venda todos os bens que a gente tem para tentar algo que teria uma resposta totalmente superior daquilo que já observamos normalmente com os tratamentos que já existem para pacientes com paralisia cerebral. Ô Lu, e depois eu queria falar mais da página dela, se eu for para outro assunto. Deixa eu falar uma frase que vem do Rodrigo Vasconcelos, do nosso amigo. Perfeito. Que eu gostei muito do que ele falou. Ele falou assim, Léo, o Rodrigo Vasconcelos é um fisioterapeuta, ele fez o episódio de dor lombar com a gente, é um dos caras mais qualificados com isso no Brasil. E ele falou, Léo, eu fico imaginando uma mãe rica, em que vê um documentário desse, e o sistema límbico dela funcionando. O sistema límbico é o sistema de emoções, né? Não há como competir contra o sistema límbico. Ela tem dinheiro, condição, e você quer. Entendeu? Sabendo o que nosso filho tem e sabendo que existe uma possibilidade, muitas mães vão pagar $50 mil fácil nisso aí, na tentativa de melhorar. Então, é difícil. Eu acho que esse documentário trouxe uma esperança sem a devida evidência. Sem o devido cuidado de fazer uma propaganda tão grande de algo que não é a solução ainda para o problema. Eu não estou julgando a intenção de quem fez o filme, mas ao final me pareceu uma propaganda velada do equipamento e não contar a história do Luca. E vocês querem entender o tamanho? Então, por que assim, vocês vão pensar assim? Então você está numa história de caso? Para que vocês estão querendo fazer um podcast com isso? Para vocês entenderem o tamanho que isso pode gerar de estrago. Aí, antes da gente gravar, o Léo achou a página da mãe. É claro que todo mundo, por curiosidade, a gente vai lá ver, stalkear e ler as informações. E aí, eu convido vocês a irem também. Basta colocar o nome dela, que vocês vão pegar lá na série, que eu não vou lembrar de cor. É fácil achar. Os nomes de toda a série é fácil achar. As últimas postagens, primeiro, é um vídeo da mãe. Ela se comunica muito bem, falando assim, gente, eu gostaria que vocês tivessem empatia comigo. Eu sou apenas uma mãe. Tá todo mundo me mandando um monte de exames, um monte de diagnóstico, um monte de condições neurológicas que eu não tenho conhecimento, me mandando todos os exames para que eu possa avaliar, para ver se esse tratamento é bom também para o seu caso, para o seu filho, para o seu ente querido. E eu gostaria de empatia que, primeiro, aqui é uma página minha particular, eu não tenho assistente que me ajuda a responder todas essas demandas. Eu estou vindo aqui fazendo esse vídeo para responder todo mundo, porque eu não tenho qualificação técnica de falar de nenhum desses casos por não saber. Eu sou apenas uma mãe que fez um tratamento de um filho. Mas a mensagem que eu vi por trás dessa acolhimento com as outras mães é que olha o volume de mães
já desesperadas, implorando para outra mãe ajuda com seu filho e querendo mais informação de um tratamento. E aí, se você continua mexendo na página dela, você encontra logo uma postagem, a postagem mais recente, ela te direcionando. Se você quer saber onde é o centro que faz esse tratamento, é um post até mal feito, mas é um post que dá o link do Instagram e do Facebook do centro de tratamento na Índia. Eu fiz questão de ir lá também, e na hora que você entra, é uma página recém-criada, que já tem, pelo menos na hora que eu entrei, vou fazer questão de ver isso na hora que eu terminar o episódio, na hora que eu entrei já tinha 7 mil seguidores, um único post, que era o post da máquina, não tinha mais nada, ou seja, pela demanda do documentário do filme, que foi lançado agora no início de fevereiro, você já vê o centro criando páginas para ajudar mais pessoas a buscar por esse tratamento. E mais, na hora que você começa a buscar mesmo, que você vai nas pessoas que mencionam sobre o nome de tratamento, no próprio Instagram, aí isso não é falado em larga escala. Você vê páginas e páginas de um monte de relatos de mães que também fizeram o mesmo caminho, que também venderam suas casas, que também correram o risco de levar seus filhos para fazer esse tratamento e que não viram nenhuma melhora, e que viram piora, e que não viram efeito positivo. Então, o que de novo eu trago vocês para convidar a pensar é que talvez uma história romantizada de um efeito positivo de um caso único faça a gente não enxergar a realidade quando a gente aplica o mesmo tratamento em larga escala para um número maior de pessoas e não observa o mesmo efeito positivo em todas elas. Talvez a grande maioria teve efeitos negativos ou nenhum efeito quando submetidos ao mesmo tratamento. E isso faz a gente pensar, para as pessoas que não entendem da ciência, o porquê que metodologias diferentes são aplicadas para quando a gente olha efeito de tratamento. O porquê que quando a gente faz efeito de tratamento, a gente precisa de um N amostral maior, um grupo que compara com outro tratamento, para que a gente possa observar todos os casos, não só o caso de sucesso, todos os casos e ver, em média, o quanto essas pessoas melhoraram, o quanto essas pessoas pioraram e se realmente esse tratamento traz benefício. Um dia eu escutei uma frase da Lara Nesteruk que mexe comigo até hoje, que foi uma frase tão bem colocada, não sei se eu vou conseguir reproduzi-la, mas eu lembro que uma vez ela tentando defender a ciência e chacoalhar o grupo que a segue, de falar assim, gente, tome cuidado de ver um outlier, de ver uma pessoa que extremo, um caso muito positivo, de tratar esse outlier como se fosse uma média. Porque, geralmente, quando a gente dá tratamentos a uma população, a gente tem que olhar o que acontece com a grande maioria das pessoas. Porque tem pessoas que melhoram, que pioram, que não muda nada. Se a gente olha só os extremos e trata o extremo como a média, é uma zona perigosa, porque ninguém é extremo. Extremos são extremos. Então, para pessoas de fé, para pessoas que acreditam em milagres, milagres acontecem. Histórias que a gente não tem explicação pela ciência são recheadas por aí, mas são pouquíssimas. E é bem provável que o milagre não vai acontecer com você. É isso. Um milagre é um outlier, é uma ponta solta no meio de uma média que acontece com a maioria da população. Então, cuidado para enxergar esse milagre como se fosse o que vai acontecer para todo mundo. Porque talvez nesse caso, tem fatores ao redor desse caso que não conhecemos ou que não foi dito, que foi outras coisas que fez isso melhorar, ou outra condição que ele tinha e não era o que realmente foi falado, que a gente observou a melhora. Mas essa melhora é espalhada e essa história corre no boca a boca e as histórias de fracasso são abafadas. Ela não corre tão rápido como um milagre. Então, tome o cuidado sempre quando assistirem algo promissor em um único caso. Ô Lu, eu estava pensando aqui agora, você conversando com a galera aí, sobre consequências não intencionais. Eu não sei qual que é a intenção do diretor desse filme, quando ele fez, que ele identificou esse caso e ele falou, vamos gravar uma história sobre isso. E tem toda uma jornada de sofrimento, a criança quase morre. Então ela tem bem um roteiro de filme mesmo. E eu achei que ia acabar muito mal e acaba muito bem e tal. Eu fico imaginando agora, nesse momento, além de um monte de mãe que deve estar querendo experimentar isso a qualquer custo, a qualquer preço. Eu fiquei pensando que agora, assim, eu sentei que agora, lembrei do caso da pílula do câncer. Aqui é um caso do Brasil, tá?
Eu fico imaginando um senador da República, um ministro, que defende a causa infantil, por exemplo, ou um político muito famoso, um ator muito famoso, que tem um filho com paralisia cerebral. E ele pode induzir uma decisão de um plano de saúde, ele pode forçar a barra numa aprovação de entrada de um equipamento desse, ele pode forçar o país a cortar caminhos da ciência. Isso aconteceu com a pílula do câncer, nós somos obrigados a fazer um ensaio clínico, porque houve uma pressão do Eduardo Cunha, deputado federal. Lembra aí do Eduardo Cunha? Lembra da história da Dilma Rousseff quando ela entrou no impeachment? O cara que derrubou a Dilma chama Eduardo Cunha. Ele colocou alguns milhões de reais para fazer um ensaio clínico de um negócio que todo cientista tinha certeza que ia dar errado. E deu errado. Entendeu? E está vendendo até hoje, não muda nada. Porque a pílula do câncer continua sendo fabricada, continua sendo vendida. E depois de implementada, é muito difícil convencer toda a população de desimplementar aquilo que não deveria nunca ter sido implementado. Então, assim, existem boas intenções quando você bota na grande mídia um relato positivo. Não vou nem falar... A minha cabeça só vê um nome aqui agora, João de Deus. Depois você vê o documentário João de Deus também. Todo mundo sabe da história, onde começou, onde acabou, entendeu? Essas histórias, não, então eu vou lá também. O que me custa ir lá? Eu vou lá tentar fazer isso. Mal não faz. Mal não faz. Pode fazer. O Luca quase morreu na viagem. Pode entendeu? fazer muito mal, gente. Então, assim, eu sei que a minha pegada ela é mais agressiva, a Lu fala isso comigo direto, a minha pegada é mais realista. Eu não sei a dor dessas mães, eu não sei. Eu sou pai de 2 crianças rígidas. Já teve uma vez alguém falou assim comigo: você está falando isso porque eu sou o melhor amigo, uma mãe de um autista. Eu fiz uma leitura de um paper sobre autismo, negativo paper, e uma mãe escreveu para mim assim: você diz isso porque o seu melhor amigo, para quem não sabe, o melhor amigo é o Pedro, meu filho, é porque você tem o seu melhor amigo, ele está saudável. Esse vídeo seu pode acabar com terapias para autistas e tal, tal, tal. Não era a minha intenção isso. Mas é a interpretação. Nossa intenção como cientista, eu sei que a gente nunca tem lugar de fala para falar de tudo sobre ciência, mas a nossa intenção é de facilitar esse conhecimento científico seja mais acessível para todas as pessoas que não têm conhecimento para fazer uma leitura tão densa de um texto científico. A gente fez um pequeno post hoje de manhã sobre isso. O tanto de neuropediatra, fisioterapeuta pediátrico, neuropediatra que veio falando assim: ainda bem que vocês falaram isso, porque o consultório está virando uma bagunça, é isso. Então, às vezes, você pode distorcer, sair de tratamento. Então, assim, é engraçado como é que esse filme, esse documentário, ele conversa mais ou menos bem com a história lá do vinagre de maçã, mas ele é pior no sentido de induzir as pessoas a talvez tomarem decisões emocionadas ou criar uma esperança absurda de um negócio que na prática não existe, mas que a galera que tiver possibilidade financeira vai acabar fazendo. Isso é muito perigoso. A semelhança, agora fechando os 2 episódios que eu falei que agora é a parte 2, é porque ambos te trazem esperança. E esperança, gente, é muito bom sentir. Só quem está sofrendo sabe o quanto a gente quer agarrar a qualquer esperança, a qualquer artifício de fé, a qualquer coisa que possa trazer um milagre. É isso que a gente pede todo dia. Quem tem alguma religião, a gente para todo dia e fala assim: oh, meu Deus, me ajuda, age, faz um milagre, melhora o meu filho. Quantas vezes eu, como mãe, em situações muito mais leves, de ver meu filho sofrendo, de estar ali orando e falar assim: traz essa dor para mim, traz esse sofrimento para o meu corpo, porque eu não aguento mais de ver uma pessoa que eu tanto amo sofrer. Então, isso faz a gente querer realmente buscar por algo. Então, assim, a diferença dos dois documentários e séries, né? Que um é uma série, um documentário, é que um mostra a esperança, mostra o caminho, mostra a forma que todo mundo pensa de que é normal pensar, que é normal ajoelhar e tentar e falar: por que eu não vou tentar? É normal sentir culpa de falar assim: se eu não tentar, eu vou sentir culpada que eu não tentei tudo. Mas tem hora que é bom ter alguém de fora e falar assim: calma. Eu sei que a culpa está aí, eu sei que o sofrimento está aí, mas vamos tentar acalmar e pensar com o racional. E o racional vamos atrás de outras informações para ver se esse for o caminho mesmo, nós vamos. Mas talvez tem outros relatos que a gente está cego, tem uma venda, uma nuvem aqui na nossa frente que não deixa a gente ver toda a verdade. Então, a diferença do milagre da maçã é que ele construiu a esperança e mostrou as consequências negativas de a gente pegar algo não pronto ainda para ser ofertado. Para esse documento que a gente falou nesse episódio, é que ele construiu a esperança e deixou a esperança de porta aberta. Então, assim, deixou o dever de casa para nós. Nós que eu falo, infelizmente, nós, pais, familiares, que temos entes queridos, que gostaríamos de
ter essa esperança em mãos, buscar a informação sozinho. Então, viemos aqui trazer o que hoje a ciência tem, que infelizmente fechando o que o filme não fechou, de mostrar para vocês a evidência por trás não existente, dos benefícios não tão presentes assim, para que vocês tenham dois lados na tomada de decisão. Ô Lu, eu acho que o filme não tem final. Não tem final. Enquanto filme, eu nem gostei do final. Falei, não é porque eu esperava, eu tinha outra expectativa, não, que o filme acabou. Falei, cara, acabou. Essa foi a mensagem? Então o menino melhorou, e aí eu comecei a pensar nos riscos, né? Claro que aí meu cérebro sempre vai pensar no cenário pior aqui. E talvez para eu vou encerrar minha fala, Lu, depois eu vou te dar as palavras finais, assim, nunca esqueça de uma coisa, gente, eu aprendi isso com um grande epidemiologista, o professor Maurits van Tulder. A evidência é fria, a tomada de decisão nunca é. Não é. A tomada de decisão envolve emoções, ela envolve crença, né? Então todo o seu passado de escolar, político, espiritual, familiar, ela influencia na sua tomada de decisão. Para tudo, gente, para comprar um telefone celular ou para decidir um tratamento de $1 milhão para o seu filho, entendeu? Então, é muito importante, na hora que você está tomando decisão, você ter ciência que você tem componentes sentimentais, emocionais da tomada de decisão e você pode estar indo por um caminho incorreto. Eu fico preocupado de um vídeo de 19 milhões até agora, tá falando uma coisa positiva e os relatos de comentários que a Lu achou lá no... Eles estão escondidos em algum lugar. Você vai ter que fazer muito jogo de cintura ali de busca para tentar achar a informação completa. Então a gente decidiu fazer esse episódio para dar a luz disso aqui, tentar fazer um contraponto e mandar todo o nosso amor para as mães de crianças com paralisia cerebral, com outro tipo de deficiência, transtorno, qualquer coisa que existam, que a gente lidou com isso com muitos anos e queremos que vocês cuidem bem dos seus filhos. E até para que eu possa fechar aqui também, assim, é de entender que todos os profissionais da saúde, de forma séria, a gente gostaria de também ver milagres, de também ver melhoras espetaculares, mas infelizmente muitas coisas não estão dentro do nosso poder até hoje de passar daquilo que já temos conhecimento. Eu brinco, gente, eu sou formada há 20 anos, então, assim, eu me considero ainda um baby na área da saúde, mas em 20 anos que eu me formei, o tanto de progresso na área da saúde que a gente teve é gigante. A gente vê cânceres que não eram tratados sendo tratados, melhoras neurológicas que a gente consegue aprimorar hoje que não era possível, tecnologias que ajudam a melhorar a qualidade de vida, a robótica tentando entrar mais nesse mundo com cadeiras melhores, com camas melhores, com sistema de elevação que facilita o cuidado da casa. Então, a gente vê o progresso. Só quem já acompanhou histórias de condições mais graves e debilitantes no passado, a gente consegue ver, sim, melhores. E se Deus quiser, com a esperança na ciência, acho que a gente vai ter mais progresso, mas lembrando que a gente tem que respeitar o caminhar das descobertas, porque talvez com a nossa sensação de culpa e com nossos anseios de dar de tudo, nem tudo é o melhor. Nem tudo que não está pronto é o melhor. Espere realmente estar pronto. Tenha certeza que aquele é o caminho certo antes de fechar os olhos e buscar por qualquer coisa. É isso a mensagem desse episódio. É isso. Luluzinha, acabamos? Acabamos. Onde as pessoas podem te encontrar, meu bem? Eu estou sempre aqui no PBcast, também estou lá no Instagram, Lucila_Costa. Galera, por favor, siga os canais do PBcast no YouTube e nas plataformas de podcast. Vocês me encontram no Leo_Costa_PBE no Instagram. O nosso site, que está lindo, chama www.institutodpbe.com.br. Vai lá e conhece o nosso site, tá? E aqui no YouTube, nosso canal chama Prática Baseada em Evidências. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Até a próxima oportunidade. Um beijo. Tchau, tchau.